dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós iremos falar sobre a correção das atividades, ok? Então vamos lá? Primeira atividade, leia o texto abaixo sobre o país da cocanha, uma lenda da Europa medieval. Depois responda as questões. Então, no texto dizia o seguinte: bem-vindo à cocanha. Aqui abundam as coisas boas, sem que ninguém precise semear para colher. Nunca tem inverno, nem geada, nunca tem seca nem fome. E nenhum senhor vem roubar nossos celeiros, nem devastar nossas plantações. Ao saírem de uma montanha de queijo, Etne e Jax chegam diante de uma cidade incomparável. Suas muralhas são gigantes fatias de carne assada. As portas, 2 pães de forma, estão entreabertas. Eles chegam diante de uma casa toda feita de docinhos, vasta o suficiente para abrigar um príncipe, sua corte e seu exército. Então, pessoal, esse era o texto que vocês deveriam ler para responder as seguintes questões. Então, a primeira questão: o país da cocanha revela detalhes do cotidiano dos moradores da Europa medieval, suas dificuldades e seus desejos. Destaque as dificuldades do dia a dia dos camponeses europeus que a lenda revela. Então, gente, se vocês pegarem o primeiro parágrafo da lenda, vocês vão perceber que ele fala de uma série de situações que possivelmente os camponeses acabavam enfrentando no seu dia a dia. Então ele fala da questão do inverno, da geada, da fome, dos senhores que roubavam os celeiros, daqueles senhores que devastavam as plantações. Então, durante o texto, o narrador, ele mostra isso, ele fala disso como se fosse um problema. Por quê? Porque ele fala que no país cocanha, essas coisas não existem. Então, esses problemas não existem. Próxima questão. Por que a lenda contaria sobre um país feito de comida? Simples, gente. Para uma sociedade que a comida era escassa, as pessoas sobreviviam com muito pouco, basicamente o necessário para sobreviver, era comum as pessoas sonharem com comida. Por quê? Porque era aquilo que elas não tinham e era algo que elas necessitavam muito. Então as pessoas sonhavam com um banquete farto que era muito difícil de se conseguir, principalmente aquelas pessoas que eram das classes mais baixas, como era o caso dos camponeses. Então, como a comida era escassa, ter acesso a uma quantidade grande de alimentos era um desejo da população europeia sem poder. Por isso, criaram um mundo imaginário feito de comida. Próxima questão. Explique o que é um feudo. Gente, a palavra feudo, ela designa um bem, ok? No caso da Idade Média, esse bem seria justamente a extensão de terra. A terra era o bem, ok? E essa terra era dada em troca de alguma coisa. O que era essa coisa? Obediência e fidelidade. Então, era um acordo entre as pessoas da nobreza. Eu que sou nobre e tenho terras, eu vou doar minhas terras para um outro nobre em troca de obediência e fidelidade. Isso é o que forma então um feudo. Próxima questão. Explique 2 dos diversos impostos
que o servo deveria pagar para o senhor feudal. Então, gente, aqui na resposta eu coloquei a lista de todos os impostos que os servos deveriam pagar, ok? Vocês tinham que explicar 2 deles que seriam pagos para o senhor feudal. Então, vocês poderiam ter citado a corvéia, que é a obrigação de trabalhar alguns dias da semana na reserva senhorial, a talha, que é a entrega de uma parte da produção das faixas de terra da reserva servil, a banalidade, que é o pagamento pela utilização das instalações do feudo, a captação, que é o tributo anual também pago com produtos de acordo com o número de familiares, e a mão morta, que é uma espécie de multa que era cobrado quando um camponês morria. Qualquer um desses 5 impostos poderiam ser citados, menos este último, que é o tostão de Pedro. Por quê? Porque o tostão de Pedro não era um imposto pago para o senhor feudal, mas sim para a igreja, tá? E o tostão de Pedro era o dízimo que os camponeses tinham que pagar para a igreja. Por isso que, se você colocou o tostão de Pedro, você tem que tirar e colocar um outro imposto, porque a pergunta é o que os impostos que o servo deveria pagar para o senhor feudal, ok? Próxima questão: como eram os castelos medievais? Bom, gente, os castelos, eles eram a parte mais importante dos feudos, porque era onde vivia as pessoas da nobreza, tá? As construções geralmente eram erguidas em lugares altos, inclusive era por isso que a construção era chamada de castelo, porque na Europa todo lugar alto é chamado de castelo. E aí o que acontece, gente? Eles eram construídos nesses lugares mais altos justamente para poder identificar possíveis invasões, ok? Também haviam muralhas em torno do castelo para proteger contra essas invasões, e o interior do castelo ele era frio e não havia conforto nenhum. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixem de fazer a correção das atividades no caderno de vocês e me enviar por e-mail, ok? Se cuidem e até a próxima.